Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu estava vivendo um verdadeiro caos. Faltando uma semana para o meu casamento, o meu noivo me confessou que estava se relacionando com outra pessoa e simplesmente me disse adeus e me deixou resolver tudo sozinha. Depois, a empresa que eu trabalhava me mandou embora e eu precisei trancar a faculdade porque eu não conseguia um outro emprego. E aconteceu também que a minha mãe faleceu devido a vários problemas de saúde. E para piorar a situação, o meu irmão Rafael começou a me pressionar para vender a casa, pois ele queria a parte dele e alegava que estava cheio de contas e que a sua esposa estava grávida novamente. Então o melhor a se fazer era vender o nosso imóvel e dividir o valor. E após muita insistência dele, colocamos a casa à venda. Mas ninguém se interessou pela nossa casa e por isso o Rafael veio com a conversa de que não era justo ele pagar aluguel e sugeriu dividirmos a casa, onde eu ficaria com 3 cômodos e ele com os outros 3. E para evitar conflitos, fiz o que ele pediu. No entanto, todos os meses o meu irmão não tinha dinheiro para pagar a água, a luz e o imposto. E se eu não pagasse, ficaríamos no escuro e sem água. E eu não queria aquilo para mim. E sabe, conhecendo o meu irmão como eu conhecia, decidi fazer uma loucura e me mudar. Aluguei um pequeno apartamento e deixei a casa inteira para ele. O Rafael pediu para eu não fazer aquilo já que eu não estava trabalhando. E ali pelo menos eu estava amparada. No entanto, ele estava pensando em si mesmo, pois o meu irmão não era de trabalhar e nem correr atrás das coisas. E se deixasse, ele passaria o dia todinho vendo televisão ou procurando algum tipo de ajuda do governo. E como eu tinha algumas reservas, segui o meu coração e me mudei. Mesmo assim, o Rafa me ligava pedindo dinheiro emprestado, dizendo que as coisas estavam difíceis e usando as crianças como argumento. Porém, eu não podia e nem queria mais sustentar a preguiça do meu irmão. Então, eu parei de ajudá-lo financeiramente. Poxa, ele já estava na casa, não precisava mais pagar aluguel, mas ainda assim não conseguia fazer o básico. Então, disse que se ele e a Edilene trabalhassem, as coisas melhorariam. E ele não gostou e respondeu que não havia pedido a minha opinião, apenas dinheiro. E depois disso, meu irmão me deixou em paz. E com o tempo, as minhas reservas, foram diminuindo e a busca por um emprego se tornou ainda mais intensa. E eu ia a todos os lugares onde me indicavam vagas. Mas sempre que chegava, a vaga já havia sido preenchida. E a ideia de que eu não era nada e que tudo para mim dava errado começou a se enraizar na minha mente. Sem contar que a falta que a minha mãe fazia era imensa e eu não via mais alegria em nada. Eu chorava noite e dia. As luzes da minha casa ficavam, sempre apagadas. E eu até tinha preguiça de tomar banho. E muitas vezes eu dormia do jeito que eu estava. E diante dessa melancolia, comecei a desejar a morte e pedia para morrer. Na minha cabeça, só a morte era a solução. Sabe, tudo isso aconteceu em apenas 1 ano e meio. Um dia, enquanto eu aguardava o elevador,
ouvi a mãe mencionar para a criança que estava procurando alguém para cuidar dela à tarde, mas ainda não havia encontrado a pessoa certa. E eu aproveitei a oportunidade para entrar na conversa e mencionei que morava no prédio e estava desempregada e sugeri que eu poderia cuidar da filha dela, caso houvesse interesse. E a mãe da menina me pediu para comparecer ao seu apartamento mais tarde para conversarmos sobre o assunto. Então eu desci no meu andar e elas continuaram. E naquela tarde eu fiquei tão empolgada que até passei um batom antes de subir para conversar com a mãe da criança. Afinal, já estava mais do que na hora de fazer alguma coisa, de me sentir útil novamente. E cheguei na casa da Antonella e fui recebida pelo pai e pela mãe dela. E eu fui honesta e disse que não tinha experiência com crianças, mas que realmente precisava do emprego e prometi que faria o meu melhor se me dessem a chance. Os dois se olharam, seguraram as mãos um do outro e o pai começou a falar porque a mãe não tinha condições. Ela chorava o tempo todo. E então o seu Paulo disse que a Antonella sempre foi uma criança que não dava trabalho e desde pequena foi muito calma e tranquila. E mesmo quando foi diagnosticada com câncer, ela foi forte o tempo todo e conseguiu vencer. Mas infelizmente o câncer voltou mais agressivo e os médicos já não tinham mais o que fazer. E a recomendação era apenas proporcionar o máximo de conforto possível para ela. E enquanto seu Paulo falava, as lágrimas rolavam pelo seu rosto. Os dois estavam muito emocionados e eu deixei cair algumas lágrimas também. E antes de terminar a nossa conversa, ele salientou que ter uma babá era vontade da Antonella. Então eles apenas estavam realizando um pequeno desejo da filha. E eu fui contratada. Os meus serviços seriam prestados a partir de segunda-feira. Olha, eu sinceramente nem sabia se ainda queria a vaga. Cuidar de uma criança em fase terminal, mesmo que ela parecesse bem, era assustador. E eu fiquei refletindo se realmente queria ser a babá da Antonella. E no domingo de manhã, eu fui surpreendida pela campainha insistentemente. E eu já me levantei correndo e na raiva, porque a pessoa do outro lado só podia estar de brincadeira. Não era possível. Eu já ia xingar, mas quando eu olhei pelo olho mágico e não vi ninguém, eu achei estranho e decidi abrir a porta. E para minha surpresa, lá estava a Antonella parada na minha frente. Ela tinha vindo ao meu apartamento para me dizer que estava muito feliz por eu ter sido contratada como a sua babá, que já tinha me visto algumas vezes antes no prédio e gostou de mim. E afirmou que seríamos amigas. Me abraçou com carinho e depois voltou para o elevador correndo. E antes que as portas se fechassem, eu perguntei como ela descobriu o número do meu apartamento. E a Antonella respondeu que tinha sido o porteiro. A Antonella tinha 7 anos e era uma menina adorável, muito simpática e que fazia amizades rapidamente. Ela sorria o tempo todo e a sua marca registrada era o seu sorriso banguela. Olha, eu amava quando ela pedia para eu olhar para ela e sem esperar, lá estava a Antonella com aquele sorriso estampado no rosto, parecendo uma bonequinha de tão bonitinha que era. Sabe, mesmo nos seus dias contados pelo câncer,
ela irradiava a vida, com seus olhinhos sempre brilhantes. E eu posso afirmar que a Antonella me ensinou lições que eu nunca aprendi em nenhum livro. E aos poucos eu fui aprendendo a apreciar as pequenas coisas, porque a própria Antonella me ensinava a ver a beleza em tudo e me fazia dizer que tudo era lindo. E se eu não respondia, pronto, ela insistia dizendo: tia, olha que bonito! E só parava quando eu concordava. Com o tempo isso se tornou natural e eu mesma comecei a falar: olha que borboleta linda, que árvore linda, que lindo dia! E descobri que eu não tinha problema e que tudo em minha volta e dentro de mim poderia ser transformado. Infelizmente, a energia e as caminhadas na praça ao entardecer no playground do prédio foram ficando de lado à medida que a Antonella ficava mais debilitada. Ela não tinha mais forças para se levantar da cama, o que nos deixava profundamente abalados emocionalmente. Sabe, os pais dela enfrentavam o grande desafio da aceitação e da preparação. O seu Paulo, então, inclusive, até se afastou do trabalho para passar mais tempo ao lado da filha. E para não perder um único segundo ao lado dela, eles dormiam todos juntos nos colchões da sala. E a Antonella adorava aquela bagunça. E mesmo enfraquecida, a Antonella não deixava de sorrir. E em uma tarde, antes de eu voltar para casa, ela me disse, tirando a mamãe, que eu era a sua melhor amiga. E me pediu um beijo e um abraço longo e demorado. E naquele momento, eu senti que ali era o nosso último abraço, nosso último adeus. E chorei. A Antonella enxugou as minhas lágrimas e perguntou se eu estava chorando de alegria. E eu, com um nó na garganta, apenas balancei a cabeça. E ela fechou os olhinhos para descansar. E eu fui para a minha casa, mas fiquei pensando nela o tempo todo. E quando foi de madrugada, eu acordei com o telefone tocando. Era o seu Paulo do hospital me dando a triste notícia que a Antonella havia virado uma estrelinha. Por mais que eu quisesse, eu não consegui me conter e chorei. E ficamos nós dois chorando ao telefone. Não sei nem se foi eu ou se foi ele quem desligou o telefone primeiro. Antonella foi enterrada como uma princesa linda e serena. Era como se ela estivesse apenas dormindo. Os pais dela até tentaram ficar no mesmo prédio, mas tudo lembrava a Antonella, então decidiram se mudar. E eu, todas as vezes que estava esperando pelo elevador, eu me lembrava da primeira vez em que nos vimos. Bom, para minha felicidade, recebi uma ligação de uma empresa e a minha vida financeira voltou a caminhar. Retomei os estudos e, para ficar mais perto tanto do trabalho quanto da faculdade, eu me mudei. Sabe quando você não precisa mais de ninguém para ser feliz? Eu era essa pessoa. Eu ficava bem na minha própria companhia, fazia as minhas caminhadas, a minha academia e às vezes passava em algum barzinho, tomava algo, ouvia uma música e depois voltava para casa, me sentindo linda, plena e poderosa. E por acaso eu encontrei o meu ex-noivo em um barzinho. E assim que ele me viu, veio falar comigo, perguntou como eu estava e disse que eu estava bonita. E aquela conversa não me comoveu nem um pouco. E no final, ele mencionou que estava separado e tentou me beijar. Mas eu
Eu o coloquei no seu devido lugar e disse para ele procurar outra pessoa porque o nosso tempo já tinha passado. E o Márcio me chamou de rancorosa, mas eu respondi que não era rancor e sim inteligência. Errar uma vez era humano, agora duas. Aí, meu bem, já seria burrice. E eu estava numa fase tão boa, tão bacana comigo, que eu não queria estragar colocando qualquer pessoa em minha vida. E sem pressa de me apaixonar, eu fui curtindo tudo que a vida me proporcionava. E surpreendentemente, eu recebi uma ligação da dona Bianca, a mãe da Antonella. Ela estava me ligando para dizer que estava grávida de um menino e queria muito compartilhar aquela notícia comigo. E eu me senti honrada e agradecida por ela ter se lembrado de mim. E a partir daí, a gente ficou mais próximo. E quando o Antônio nasceu, eu fui visitá-lo. E na festinha de 1 ano dele, eu conheci o Lauro, o primo da Bianca. E a gente se curtiu na hora, parecia que já nos conhecíamos há anos. Eu deixei a festinha de 1 ano do Antônio namorando. O Lauro garantiu que eu era a sua outra metade e que não me largaria mais. E foi exatamente o que aconteceu. 6 meses depois de namorarmos, decidimos nos casar. Tivemos um casamento no cartório e na igreja. E o meu vestido foi de princesa. O meu irmão Rafael se separou da esposa e logo em seguida trouxe a outra para morar com ele. Não vendemos a nossa casa porque isso deixaria o Rafael em uma situação difícil e eu não queria aquilo para ele. O Paulo e a Bianca, além do Antônio, tiveram o Alexandre, mas eles nunca conseguiram esquecer da Antonella. Eu e o Lauro tivemos as gêmeas, Rafaela e Gabriela.